Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Estamos iniciando mais um culto do Reviva, que você possa ser abençoado onde você estiver aí, amém? Que o Senhor possa te alcançar através dos louvores, através da palavra. Deus te abençoe, meu irmão. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Que o Senhor possa cuidar da sua vida e da sua casa, meu irmão. Que o Senhor possa cuidar da sua vida, como o Senhor tem cuidado da nossa vida, meu irmão. Que você possa ser alcançado aí onde você está. Que o Senhor possa fazer um milagre na sua vida, como o Senhor tem feito, como o Senhor fez na minha vida. Que o Senhor possa te alcançar onde você estiver, meu irmão. Amém? Deus te abençoe. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Recebe a cura onde você estiver aí, meu irmão. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real essa noite, Senhor. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei,
então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, ele dormiu no deserto e lá teve um sonho. E nesse sonho, nessa visão, ele viu os céus abertos e uma escada posta nos céus, e os anjos subiam e desciam por essa escada. E naquele momento ele pôde dizer: Deus está aqui nesse lugar e eu não sabia. Jacó sempre teve uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e também com Jacó, com toda a sua descendência, mas ele não sabia. Jacó precisava fazer uma aliança com o Senhor. E naquele dia, nesse dia, ele sentiu um toque do Todo-Poderoso na sua vida. E isso é que fez a diferença na vida de Jacó. Essa noite, meu irmão, Deus quer fazer uma aliança com você. Faça uma aliança com Deus. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Faça essa aliança com Deus e ele fará tudo por você. Amém, meu irmão? Sua presença é real, sua presença é real, aqui nesse lugar, aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui nesse lugar. Então te adorarei, Senhor. Então adorarei, adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei, totalmente a ti, amado da minha alma. Então adorarei, então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti. Junto com os querubins cantando santo, junto com os querubins cantando santo, junto com os querubins cantando santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus por mais uma reunião
por mais um encontro que o Senhor preparou para que nós pudéssemos louvá-lo, para que nós pudéssemos nos fortalecer através da comunhão, para que pudéssemos também estarmos expostos à sua palavra, palavra que tem o poder de nos transformar, palavra que tem o poder de nos alimentar, palavra que tem o poder para trazer consolo, confronto também, de acordo com o que é a necessidade de cada um. Então, eu peço que você abra o seu coração, porque o Senhor, o Espírito Santo, vai falar muito contigo. Se você está participando da reunião pela primeira vez, o Reviva é um ministério que consiste num grupo de apoio, um grupo de acolhimento a pessoas que estão sofrendo e queiram deixar de sofrer com qualquer tipo de compulsão, com qualquer tipo de vício, com qualquer tipo de dependência. Nós, à luz da palavra de Deus, no poder que há na comunhão, o lema desse trabalho é que juntos fica mais fácil. Queremos te ajudar a voltar ou a passar a viver o propósito que Deus estabeleceu, o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu tenho absoluta certeza que Deus não tem para você uma vida de escravidão, uma vida de vício, uma vida de dependência de uma substância, uma vida de codependência, que é a dependência da estabilidade, do estado emocional da vida de outra pessoa. O que Deus tem para você é uma dependência única e exclusivamente dele. O que Deus tem para você é liberdade. O que Deus tem para você é uma vida plena, uma vida abundante. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra dele que garante a você. Então, você é nosso convidado de honra, caso seja a primeira vez. Nos reunimos todas as quintas-feiras. Nesse momento, online apenas, a partir da próxima semana, online presencial também, aqui na Avenida Mofarrege 1024. Então você já está convidado ao retorno da reunião presencial que vai se dar a partir da semana que vem. Mas se você está de longe, se você porventura é de outra cidade também, continue nos acompanhando aqui. Temos depois o momento de partilha, que também é possível participar de forma online, porque as rodas de partilha, mesmo nas reuniões presenciais, acontecerão também de forma online. Então nós não tem como, não existe possibilidade de não estarmos conectados. E a reflexão, a palavra que eu tenho para compartilhar contigo nessa noite, eu preciso primeiro dar o crédito e dizer o que me inspirou a trazê-la, e foi a pregação do último domingo, do pastor Murilo, que falou sobre a importância, sim, né, de nós vivermos, evitarmos o pecado, né, mas falou que trouxe como cerne, como foco, que nós não devemos viver só em função de não pecar. E eu vou trazer aqui o texto, o versículo-chave, o texto base, né, será o mesmo, que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14. E o tema da nossa reflexão é: onde está o seu foco? Eu já deixo aqui também a lição de casa de você entrar no canal da igreja do YouTube e assistir a pregação do pastor Murilo, mas vamos seguir aqui na nossa reflexão, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito contigo nessa noite. Então, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está se referindo aqui à perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos e queridas, nós caminhamos segundo, né, para onde o nosso olhar está apontado. Para onde o nosso olhar está apontado é para essa direção que nós caminhamos. E, portanto, é fundamental nós avaliarmos na caminhada da vida, na nossa trajetória, e não só nos percursos que nós fazemos diariamente, para as tarefas, para as atividades que nós temos, para onde nós estamos olhando. Nesse processo que nós estabelecemos aqui de cura,
de libertação, de hábitos que nos escravizavam, de dependências que eram nocivas, que são nocivas às nossas vidas, nós temos sim que abrir mão, né, de velhas amizades que nos levavam a essas práticas, que abrir mão de hábitos, de lugares que nos levavam a essas práticas. Temos que restabelecer vínculos que foram quebrados nessa trajetória. Tudo isso faz parte do processo. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de nós não vivermos única e exclusivamente em função de vivermos uma vida abstêmios da substância que fazíamos uso, de não andar numa condição de codependência. Nós temos que percorrer, sim, estabelecer esses processos, mas a nossa vida não pode girar em torno somente desse fato, somente dessa busca que nós estamos fazendo. Eu sei que muitas coisas foram perdidas, são perdidas, quando nós entramos nessa vida de escravidão, nessa vida de dependência de qualquer coisa, que não a dependência do Senhor. Então, por exemplo, quem acaba se afundando na dependência química, não consegue terminar nenhum processo, né? Entra em vários empregos, acaba quebrando, né, os vínculos, os relacionamentos, as amizades, se compromete em passar por um período de internação numa comunidade terapêutica ou clínica, e aí é estabelecido um prazo lá de 3, 6 ou 9 meses, de acordo com a necessidade, é estabelecido um plano, e a pessoa não consegue ir até o fim. Pequenas metas, pequenos compromissos, pequenas agendas, também a pessoa tem dificuldade de cumprir. Tudo isso tem que ser restabelecido, tudo isso tem que voltar a se ter uma disciplina, a se ter uma rotina sadia. Mas nós não temos que tirar de perspectiva somente a busca pela abstenção do uso da substância, ou pela não mais andarmos, né, na dependência dos nossos queridos que estão afundados nessa situação. Porque senão todos os dias nós acordaremos ali mordendo corrente, literalmente, né, para que esse dia passe e não tenha mais, de forma que não tenha a incidência, né, do uso da substância ou da codependência, ou seja lá qual for a luta que você está enfrentando. Aí você deve estar pensando aí, mas pastor, não é para isso que existe esse grupo? Não é para isso que nós estamos reunidos aqui? É para isso sim. Mas eu quero nessa noite, te dar uma orientação. Eu quero te incentivar a, em nome de Jesus, vencer essas barreiras sim, e andar na única dependência saudável, que é a dependência do Senhor, mas sem que isso te cause fissura, sem que isso todos os dias te traga um peso absurdo, em nome de Jesus. E para que isso aconteça, vamos estabelecer um roteirinho aqui com 3 pontos apenas, né? Sempre tendo em mente aqui o verso que nós acabamos de ler. Temos que prosseguir para o alvo, né? Assim como o apóstolo Paulo deu como orientação aqui aos filipenses. Paulo, nesse mesmo capítulo, fala coisas incríveis, né? Abrindo mão de toda a posição, de todo o passado que ele tinha, de todo o seu conhecimento, de toda a cultura, considerando isso como refúgio diante daquilo que Deus tinha dado para ele como missão. E por causa do ministério de Paulo, nós estamos aqui do outro lado do mundo, do outro lado do planeta, graças a Deus, né, sendo alcançados, continuando alcançando e influenciando também aonde o Senhor tem nos levado. Ele foi um exemplo, né, de alguém que realmente tinha um olhar apontado para onde tinha que estar e que perseguiu a sua trajetória, a sua carreira e cumpriu, né, a missão que o Senhor Jesus tinha dado a ele. E aqui na nossa caminhada, na nossa trajetória, a primeira orientação que eu quero deixar para você é: lance
novas sementes. Gálatas 6, e aí mais uma vez, fazendo menção a palavras de Paulo, nos versos 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. E aqui a gente tem que parar para avaliar que sementes nós temos lançado. Muitas vezes nós cometemos, a insanidade, a loucura de esperarmos colher um fruto diferente, lançando a mesma semente. Não adianta, a gente não vai conseguir colher banana plantando jaca. Não adianta você querer colher um fruto bom no seu relacionamento matrimonial, sendo que você, em primeiro lugar, lance um fruto bom. Então, quer amor, plante amor. Quer carinho? Plante carinho. Sobretudo nos relacionamentos e no relacionamento conjugal, muitas vezes nós andamos na insanidade, na expectativa de ter no nosso cônjuge uma mudança de comportamento, sem que nós antes demonstremos, sem que nós antes nos comportemos de forma diferente, para que possamos colher aquilo que nós esperamos. E em todas as áreas da nossa vida é assim também. Muitas vezes as pessoas veem, mas pastor, por conta de toda essa dificuldade, por conta de toda essa trajetória de engano que eu estou percorrendo, eu acabei perdendo emprego, eu preciso de um novo reposicionamento. Eu pergunto, o que você está fazendo nesse momento para que isso aconteça? Além de estar me contando essa história e pedindo para que nós oremos por isso. Amém, Deus age. Deus é poderoso para responder a oração, mas nós temos que fazer a nossa parte. Quer emprego? Lança semente. E a semente para quem quer um emprego é procurar um emprego, é prospectar, é mandar currículo, é fazer visita. Hoje tem uma série de mecanismos na internet para fazer essas prospecções. Outra área que nós esperamos que Deus haja literalmente por osmose é na nossa vida devocional, na nossa vida espiritual. Quantas vezes eu escuto, mas eu estou frio, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra. Mas o que você está fazendo efetivamente, além de estar legal, compartilhando, pedindo para que se faça uma oração por isso, para que essa situação seja modificada? Não tem jeito. Está com dificuldade, tem que começar a exercitar, tem que começar a lançar uma semente diferente e não simplesmente ficar na letargia, ficar parado, esperando que o agir de Deus, que o mover de Deus, que milagrosamente a coisa aconteça. Está com dificuldade de orar? Começa a orar. Está com dificuldade de ler a palavra? Comece a ler a palavra. Não está com vontade de ir ao culto? Vá ao culto. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado, é conquistado por esforço. E tem momentos que sim, nós estamos apáticos, tem momentos que sim, nós estamos com as nossas emoções abaladas e que tudo isso se torna difícil. Mas não tem jeito, Deus é bom, o Espírito Santo muitas vezes derrama um bálsamo, um refrigério sobre as nossas vidas, um ânimo novo, uma unção de alegria. Glória a Deus por isso, mas nós temos que fazer a nossa parte. E não ficar esperando que a coisa só se resolva dessa forma mística, com o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Mas Deus age sobrenaturalmente também, quando nós naturalmente respondemos aos estímulos e fazemos aquilo que tem que ser feito. Quando nós naturalmente lançamos as sementes corretas para colhermos os frutos corretos. Então, se você está com uma vida espiritual apática, se a sua vida devocional está prejudicada, comece a fazer, dê pequenos passos, lance as sementes, para que você possa colher os frutos que você está esperando em nome de Jesus. E que o fruto do Espírito, com todas as suas características, se manifeste na sua vida em todo o tempo. Que o Espírito Santo guie os seus passos
em todo tempo, em nome de Jesus. Mas não ande segundo a sua própria natureza, segundo a sua própria carne, como o texto aqui nos aponta, mas peça para que o Espírito Santo se manifeste em sua vida e faça aquilo que você tem que fazer. Avalie o que você está esperando, que fruto você está esperando colher. É num relacionamento conjugal, é qualquer outro nível de relacionamento, aquilo que você está esperando da pessoa. Semeie antes e você vai ver que você vai colher. Está esperando alguma oportunidade? Faça por onde? Vá atrás, converse com pessoas, faça a prospecção e Deus vai agir e vai abrir uma porta excelente para você em nome de Jesus. Está precisando de um up na sua vida espiritual? Busque, né? Aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abre. Então, em nome de Jesus, lance as sementes corretas, para que você possa colher o fruto que você está esperando. O segundo ponto da nossa reflexão: recupere ou adquira bons hábitos. Nessa trajetória de engano, nessa trajetória de dependência de coisas que não a dependência do Senhor, nós somente adquirimos hábitos horrorosos, que nos levam à destruição, que nos destroem na nossa tricotomia, corpo, alma e espírito. E, portanto, nós temos que estabelecer uma rotina diferente, uma trajetória diferente, para que, em nome de Jesus, essa realidade seja mudada. E mais uma vez eu vou fazer menção aqui, trazer uma menção do apóstolo Paulo, e essa na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse capítulo, Paulo chama a atenção para uma série de condutas, para uma série de práticas que nós não devemos fazer se quisermos alcançar o reino dos céus. Diz respeito à conduta alimentar, à conduta moral, à sexualidade, diz respeito à imoralidade ou à moralidade, há uma série de coisas. E esse trecho especificamente, ele está falando sobre a prostituição. Como um corpo, que é templo do Espírito Santo, pode praticar tal ato? Não combina. E muitas vezes nós não caímos especificamente nesse pecado, mas nós maltratamos o nosso corpo, por estarmos numa vida de engano, por estarmos numa vida de destruição, de autodestruição, ao buscarmos de alguma forma um alento, um prazer, para trazer um alívio para a nossa alma, nós acabamos maltratando, nós acabamos literalmente entrando num processo de destruição desse corpo que é templo do Espírito Santo. O uso de substâncias químicas psicoativas que destroem a nossa função neurológica, destroem também a nossa função fisiológica, é um exemplo disso. É literalmente atentar contra o templo do Espírito Santo. Agora, para inverter essa lógica, nós temos que passar a adotar bons hábitos. E aí diz respeito sim a bons hábitos alimentares, diz respeito sim a nos exercitarmos. E eu particularmente estou aqui nesse momento numa guerra para reestabelecer esse hábito. Eu sempre gostei de correr, Tenho um problema na coluna, aí um ortopedista diz que não pode, outro diz que pode, fazer exercício de impacto. Agora estou fazendo exercício para fortalecimento da região abdominal, para poder voltar a correr, e já estou sentindo que não tenho mais o mesmo fôlego que eu tinha há um tempo atrás, mas enfim, alguma coisa tem que ser feita, porque uma vida de sedentarismo é altamente prejudicial. Nós temos que
buscar, né, a estabelecer, e aí eu quero falar aqui, né, de uma forma especial com as pessoas que estão vivendo, né, na condição de codependência. Olhe para você, que prática que você abandonou nessa trajetória de autoanulação, que você pode restabelecer, para que você, em nome de Jesus, entre nessa lógica, né, de abrir mão dos hábitos que estavam te destruindo e readquirir ou adquirir hábitos que vão te fazer crescer, que vão fazer bem para você na sua tricotomia corpo, alma e espírito. É interessante que, por exemplo, o exercício físico, né, ele traz, né, ele faz com que o nosso cérebro secrete, muitas vezes até as mesmas substâncias aí que, hormônios, aliás, né, que são secretados com o uso, né, dessas substâncias que geram isso, que geram fazem gerar artificialmente no nosso cérebro. Isso pode ser um mecanismo, né, de substituição também ao hábito que era totalmente nocivo e destrutivo à nossa vida. Adquira bons hábitos, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Faça boa gestão dele, cuide não só dele, mas do seu corpo. Alimente também o seu espírito, e faz parte disso, isso que nós estamos fazendo aqui agora, essa exposição à palavra, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, é extremamente importante para que nós possamos entrar numa rotina de bons hábitos e não de hábitos que nos levavam à destruição, em nome de Jesus. E o terceiro ponto da nossa reflexão, e aqui ele acaba englobando tudo, o que nós estamos falando aqui é testemunhe de Cristo. E eu quero ler 2 versos aqui para vocês, um do próprio Jesus, em Atos, no capítulo 1, verso 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Acabamos de falar que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. 1 aos Coríntios 11, verso 1 diz, Paulo, uma afirmação corajosa e que nós devemos fazer em todo o tempo também: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas durante um tempo eu achava essa fala de Paulo, né, um pouco arrogante, e hoje eu quero ter essa coragem em todo o tempo, em nome de Jesus, de em tempo e fora de tempo, aonde quer que eu esteja, poder declarar isso verbalmente, mas também poder declarar isso com a minha conduta, com a minha atitude em todo o tempo, demonstrar às pessoas que eu sou um imitador de Cristo, fazendo com que elas também tenham o desejo de imitar a Cristo no nome dEle. Que você possa, em nome de Jesus, de forma intencional, seguir o exemplo do nosso Mestre. Ser uma pessoa amável, ser uma pessoa que faz diferença nos ambientes onde você esteja. Seja uma pessoa que traga resposta às inquirições daqueles que têm algum nível de dificuldade. Ser uma pessoa que é, em nome de Jesus, a manifestação da glória de Deus aonde quer que você esteja, portanto levando cura, salvação, libertação, sendo um instrumento de pacificação de toda e qualquer situação, seja individual, seja coletiva, em nome de Jesus. Andando dessa forma, você não vai ficar autocentrado somente. Você não vai ficar olhando somente para as suas feridas e as lambendo. Você não vai viver a recuperação de forma a ficar mordendo corrente o tempo inteiro. E mais um dia se passou e eu não estou aqui fazendo crítica, né, ao lema, por exemplo, das Irmandades, como a AINA, que é só por hoje. Glória a Deus, é isso mesmo. Temos que só por hoje não pecar, só por hoje não errar o alvo, só por hoje não fazer o uso da substância. Mas não temos que viver nessa opressão e nessa pressão em todo o tempo. Quando nós, seguindo esse roteirinho aqui, né, lançando novas sementes, readquirindo ou
adquirindo bons hábitos e sendo imitadores de Cristo, nós vamos passar por essa trajetória, nós vamos deixar de fazer o uso da substância, de depender da condição emocional de alguém, de viver a codependência de uma forma mais leve. E quando nós olharmos para trás, nós deixamos de viver, deixamos de estar no estado de escravidão, deixamos de depender de coisas que eram extremamente nocivas às nossas vidas e passamos a andar nessa lógica de imitar a Cristo, de ser sal da terra e luz do mundo, de ser um instrumento da glória e da bênção do Senhor aonde quer que Ele nos leve. Que em nome de Jesus você tenha o foco correto. Assim como o primeiro verso que nós lemos aqui, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esse prêmio que Deus tem para você é bênção, que Deus tem para você é uma vida de testemunho, que Deus tem para você é uma vida de uma conduta reta, homens e mulheres com um caráter, com uma moral ilibada e que não vivem num caminho de autodestruição, mas num caminho de bênção, num caminho de plenitude em nome de Jesus. Não devemos relativizar, né, a situação em que nós estamos vivendo. Não devemos nos esquecermos nunca, né, que devemos sim abandonar velhos hábitos, que devemos sim principalmente no primeiro momento, não andarmos, né, com as pessoas que nos levavam ao comportamento pregresso, mas não devemos, em nome de Jesus, somente caminhar, andar em função, né, da abstinência, em função de não estarmos mais caminhando na condição de codependência, mas temos que olhar para Jesus e viver e cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Sermos seus imitadores em todo o tempo e, dessa forma, lançarmos novas sementes, adquirirmos ou recuperarmos bons hábitos e imitarmos a Cristo em todo o tempo, em nome de Jesus. Que essa palavra possa se transformar em vida na sua vida. Palavra muito simples, muito prática, que você possa verdadeiramente, em nome de Jesus, fazer com que ela se transforme em vida na sua vida e que você possa, dessa forma, se beneficiar e viver a plenitude daquilo que Deus tem para você em todo o tempo, em nome de Jesus. Nós vamos agora para o último momento da nossa reunião, que é o momento de partilha. Sempre fazemos um acordo nesse momento, que é o de preservar o anonimato, o testemunho das pessoas que vão entrar nas salas junto conosco. Então, a frase que nós utilizamos aqui é: o que aqui é dito, aqui fica. E nós fazemos esse momento pautados lá em Tiago 5,16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode em seu efeito a súplica do justo. Que o meu e o seu compromisso seja de única e exclusivamente num processo de cura e libertação das pessoas que estão passando conosco por esse momento de partilha, orarmos uns pelos outros. Que em nome de Jesus também você não entre em julgamento. Ninguém aqui está para apontar o defeito dos outros ou para trazer uma solução como se fosse uma receita de bolo, mas para que possamos nos comprometer uns com as causas dos outros, orando uns pelos outros. Você terá, na roda que você vai participar agora, um facilitador. Respeite-o, né? Deixe que ele dê as orientações, as devolutivas, e que você, se for instado por ele, faça isso também, mas vamos, né, respeitar os protocolos, e eu tenho certeza que esse momento vai ser, assim como foi o louvor, assim como foi a palavra, uma grande bênção na sua vida, em nome de Jesus. Se você está participando pela primeira vez, está na tela agora um telefone com o número que é vinculado a um WhatsApp, e que você pode, não pode, mandar uma mensagem agora dizendo: quero participar da partilha. Fernando Santin, que é quem coordena
a formação dos grupos online, vai te mandar o link para que você possa entrar na sala e vai ser um grande privilégio te receber. Você que já está participando da reunião, você já recebeu o link, vá preparando o dedinho aí para clicar, seja no seu smartphone, seja no computador, seja no seu tablet, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Que Deus abençoe a todos, partilhe com verdade e até a semana que vem. Lembrando que semana que vem já na reunião presencial e online ao mesmo tempo. Um abraço.